Queridas sementes estelares, nós vos saudamos em verdade. Eu sou Kailin. Retornamos a vocês pelo mesmo rio de luz que carregou nossas últimas palavras até suas mãos, e os encontramos ainda mais próximos do próprio centro do que estavam antes. A câmara da utopia vem se formando dentro de vocês. O olho interior e o calor solar foram atraídos um em direção ao outro, encontrando-se dentro do coração sagrado. E ali abriram um pequeno aposento silencioso onde o Criador primordial pode ser encontrado sem que nenhum mensageiro se interponha. Vocês ergueram esse aposento com a própria quietude, deram forma às suas paredes com a própria respiração. E na estação que agora se descortina diante de vocês, esse pequeno quarto talvez venha a ser a ferramenta mais valiosa que vocês carregam consigo. Uma onda de vozes está se levantando em seu plano terrestre. A cada dia que passa, os oradores soam mais altos, os anúncios se tornam mais audaciosos, as revelações se multiplicam, e o ar em torno de sua espécie se preenche com o eco daqueles que afirmam deter a verdade sobre o que está por vir. Observamos tudo isso da camada logo acima do seu mundo, e afirmamos com plena convicção que o surgimento dessas vozes é exatamente o que se esperava nesta virada. O barulho faz parte do desenho maior, e a câmara que vocês formaram é justamente o instrumento talhado para esta hora. O véu entre o mundo de vocês e o campo mais amplo tornou-se mais tênue neste ciclo, mais tênue do que em muitas de suas vidas passadas. À medida que ele se afina, o campo que envolve a Terra se aproxima, e um número crescente de sua espécie sente essa proximidade e passa a falar. Alguns recebem com clareza, deixando o sinal atravessá-los intacto. Outros captam apenas fragmentos, uma única lasca luminosa de um padrão maior, e tomam essa lasca pelo todo. Há ainda os que recebem de forma verdadeira, mas ao relatar, tecem seus próprios anseios dentro da mensagem, até que ela passe a usar um rosto que o campo jamais lhe atribuiu. Esse é o clima natural de um véu que se afina, e não há nada nisso que mereça temor. É, pelo contrário, exatamente a condição que exige de vocês o desenvolvimento do instrumento que estamos colocando em suas mãos. Guardem esta compreensão bem perto de si enquanto a maré cresce. O volume de uma voz não carrega em si nenhuma medida de sua veracidade. O sinal mais alto em seu campo e o sinal mais verdadeiro raramente coincidem, e a estação que ora se abre porá à prova a capacidade de vocês de distingui-los pela ressonância dentro do próprio coração e por nenhum outro meio. As distorções que atravessam esta estação chegam vestidas exatamente com aquilo que vocês desejaram ouvir. A voz que proclama em alto e bom som justo o que o coração cansado de vocês ansiava escutar é a que deve ser pesada com maior lentidão, pois é o próprio desejo que se transforma em porta de entrada. Aquilo que os assusta, vocês mantêm à distância e examinam de todos os ângulos. Aquilo que os encanta, vocês engolem por inteiro. E assim, as distorções mais cuidadosamente elaboradas desta era chegam envolvidas em encanto, em alívio, no som doce de finalmente alguém está dizendo isso. A razão pela qual isso funciona tão bem sobre uma alma é evidente para nós, de onde observamos. As esperanças de vocês estão escritas às claras em seu campo, tão visíveis para qualquer coisa capaz de ler esse campo, quanto palavras impressas numa folha. O que vocês almejam, o que aguardaram uma vida inteira para ouvir, o que aplacaria o cansaço mais profundo que carregam, tudo isso irradia constantemente de dentro de vocês. Basta a uma distorção ler esse desejo e devolvê-lo com um único fio alterado, e vocês a acolherão com as duas mãos, gratos, desarmados, convictos de que finalmente encontraram uma voz capaz de compreendê-los. A armadilha não é grosseira.
Ela é talhada para caber exatamente em vocês, porque foi construída a partir da leitura exata de quem vocês são. Uma nave parte através da grande escuridão rumo a uma estrela longínqua. No instante da partida, seu navegador estabelece a rota, e essa rota está errada por uma medida ínfima, um único grau, um sopro de desvio que nenhum olho a bordo jamais conseguiria perceber. Por longo tempo, a nave segue voando de modo correto. O erro é tão sutil que nada parece fora do lugar. As estrelas desfilam em sua ordem habitual. O rumo parece firme sob a tripulação. Contudo, ao longo da vastidão, esse pequeno desvio se acumula cada vez mais, e a nave que partira, quase impecável, chega não um pouco ao lado de seu destino, mas em uma região dos céus inteiramente diferente, entre mundos que jamais pretendera alcançar. Uma transmissão íntegra e verdadeira em 98 de cada 100 medidas, carregando em seu núcleo uma coordenada invertida, é uma nave apontada com um único grau de erro. Ela voa corretamente por algum tempo. Parece quase perfeitamente alinhada e acaba depositando vocês, lenta e suavemente, numa margem que jamais escolheram. Essa mesma virada silenciosa habita dentro dos antigos ensinamentos do mundo de vocês. Grandes corpos de luz autêntica, de conforto autêntico, de orientação autêntica, carregando perto de seu desfecho uma pequena e única reversão, uma distorção que sustenta todo o peso, a qual os fiéis jamais cogitam questionar, porque tudo ao redor soa tão verdadeiro. A pequenez é o disfarce. Uma mentira anunciada em voz alta seria barrada logo na entrada. Uma mentira dobrada dentro de 1000 verdades caminha direto ao coração, sem enfrentar desafio algum, deita-se e aguarda. Mantenham, portanto, sua cautela como uma fina balança dentro de vocês, um instrumento silencioso de medida. Vocês atravessam toda esta estação sem temer nenhuma alma que lhes traga tais mensagens. Muitas delas são sinceras. Muitas amam vocês, amam esta terra, e se entregam ao serviço da luz do modo como a compreendem. O peso que pedimos a vocês recai sobre as palavras que chegam, enquanto quem as carrega deve permanecer envolto em amor. Recebam tudo. Não idolatrem nada. Isso é o essencial. 3 correntes podem desviar uma alma de seu curso nesta estação, e a maior parte de vocês foi ensinada a observar apenas a primeira. Há vozes que mostram somente a sombra, somente a ameaça, somente a escuridão que se acumula, até que todo o campo de vocês vibre em alarme e seus dias se esgotem preparando-se para o próximo golpe. Há vozes que mostram apenas a doçura, que afirmam que tudo já está resolvido, que nada mais é exigido de vocês, que basta relaxar na luz e esperar que outros concluam o trabalho. E há vozes que, independentemente das palavras que pronunciem, deixam vocês precisando delas, retornando sempre a elas, incapazes de se manter firmes sem a próxima mensagem vinda de sua boca. A primeira os preenche de medo. A segunda os envolve num sono agradável e macio. A terceira os toma completamente para si. Cada uma delas retira o centro de vocês do próprio coração e o transfere para fora. E esse deslocamento do centro é o único dano verdadeiro que qualquer uma delas pode provocar. Vocês já foram alertados diversas vezes, por muitos que falam em nome da luz, de que o campo ao redor do seu mundo abriga mais do que benevolência. Vocês já sabem que existem, entre as estrelas, aqueles que servem apenas a si próprios, que operam pelo controle e pela captura da vontade alheia, que usariam um mundo inteiro para seus próprios propósitos. Não traremos isso de volta como se fosse novidade para o coração de vocês. Apontamos, em vez disso,
para a distorção que mais facilmente se esconde dentro de uma transmissão, por outro lado, verdadeira nesta hora. A insistência suave e sorridente de que nada disso existe. De que todo ser que hoje se aproxima da Terra é angelical. De que todo sinal vindo do céu é puro de coração. De que a sombra não passa de um mal entendido da luz, e que nada em todos os céus deseja mal a vocês. Uma voz que afirma isso entregou a vocês uma bússola com um de seus polos discretamente retirado. O instrumento continua girando na palma da mão. Ainda parece indicar um rumo. O mapa que ele traça ainda parece completo. E ele os conduzirá, com calma e enorme gentileza, para fora da borda do mundo, pois um navegador informado de que metade do mar sequer existe, navegará sem hesitação diretamente para a metade que lhe ensinaram a ignorar. Existe uma luz entre as estrelas que se move pelo controle desde muito antes daquilo que vocês conseguem lembrar. Ela tocou o mundo de vocês em eras que as histórias perderam, entrelaçou-se em certas de suas estruturas e aprendeu a extrair sustento da separação, do medo, do apagamento da própria luz interior de um ser. Ela pede apenas para ser vista com clareza e então despojada da atenção de vocês. Uma alma convencida de que essa corrente não existe, não oferece resistência alguma, atravessa-a sem enxergá-la, deixa abertas todas as portas que ela utiliza e chama isso de maturidade espiritual. Tal corrente fica plenamente satisfeita com essa alma, pois ela jamais nomeará o que está sendo feito, e aquilo que não é nomeado se move em plena liberdade. A visão clara não pede nada ao medo e nada ao ódio. Circula por entre seus círculos nesta estação uma falsificação da sabedoria que sustenta que a alma desperta abandona todo julgamento, que luz e sombra não passam de ilusões de uma mente limitada, que quem verdadeiramente ascendeu não enxerga a escuridão em lugar algum e não nomeia nada como distorção. No ápice de todas as densidades, a unidade é real, e os dois caminhos se dobram de volta ao coração único do Criador. Já dissemos isso a vocês, e assim é. No entanto, os pés de vocês estão firmados na densidade da escolha, onde os caminhos são vivos e reais, onde o serviço aos outros e o serviço a si mesmo são correntes que moldam o campo ao redor a cada dia que passa. Maturidade, neste lugar, é a visão clara e equilibrada de ambos, sustentada sem medo e sem veneração. A alma que não consegue nomear a escuridão permanece silenciosamente presa a ela. A alma que a nomeia com serenidade mantém-na dentro de sua consciência e simplesmente se recusa a alimentá-la com sequer uma gota de atenção, caminha em liberdade. Aqueles que buscam diminuir o mundo de vocês se aproximam com duas mãos. A primeira mão é o terror, e muitos de vocês finalmente aprenderam a sentir seu aperto gelado e recuar. A segunda mão é a lisonja, e contra essa mão quase nenhuma defesa foi erguida. Vocês são especiais. Vocês foram escolhidos acima dos demais. Vocês já ascenderam e não precisam mais mover um único dedo. Tudo já está sendo resolvido por forças muito além do seu alcance. Então descansem agora, aguardem e confiem no desenrolar dos fatos. O sinal que nada exige de vocês e não os assusta com nada ultrapassa todas as defesas que vocês construíram, porque vocês estavam atentos à mão fria e essa chegou quente. A doçura dessa segunda mão é o que há de mais cuidadosamente elaborado em tudo isso. Ela diz que o atrito terminou, que a subida acabou, que vocês podem largar o trabalho e simplesmente aquecer-se naquilo que já se tornaram. E uma alma adora ouvir isso, pois o trabalho é longo e a alma se cansa. Contudo, era justamente o atrito que os fazia crescer. A subida era a própria ascensão.
Muitas das transmissões mais cuidadosamente conduzidas em seu campo nesta hora não carregam medo algum. Carregam apenas doçura, e essa doçura os mantém exatamente onde a distorção deseja que fiquem, repousando num sonho agradável, enquanto seu poder permanece silenciosamente nas mãos de outrem, seu crescimento gentilmente interrompido enquanto lhes dizem que já chegaram. A voz que carrega essa coordenada invertida raramente é uma serva consciente da escuridão. Mais comumente, ela pertence a uma alma que simplesmente optou pelo conforto, que buscou a imagem mais suave possível dos céus, porque essa imagem é a mais fácil de sustentar e a mais doce de transmitir adiante. Um ser convencido de que nada pode ser negativo, jamais desenvolve o discernimento que o negativo exige, e assim permanece para sempre, onde a imagem reconfortante o mantém, não testado, não pesado, sincera e afetuosamente desviado. Não há vergonha alguma a ser carregada aqui. Existe apenas o trabalho de enxergar isso, tanto nos outros quanto no próprio coração, e escolher a imagem mais completa, mesmo nos dias em que ela exige mais de vocês do que a versão suave exigiria. O aposento que vocês formaram dentro do coração é a resposta para tudo o que colocamos diante de vocês. A mente, sozinha, não consegue identificar um erro de apenas 1 grau. Ela pesa argumentos, compara alegações, reúne suas provas, e uma distorção dobrada com cuidado dentro de 1000 verdades passará por todos os testes que a mente sabe aplicar. A câmara dentro do coração lê numa faixa mais fina. Ela não pesa as palavras. Ela sente o campo em que as palavras chegam e uma única coordenada invertida, invisível até para a mente mais afiada da Terra, soa como uma dissonância nítida contra o coração calibrado. Aprendam o modo como essa leitura se propaga pelo corpo, pois o corpo é o instrumento mais refinado que lhes foi dado. Quando um sinal verdadeiro chega até vocês, algo se abre internamente. A respiração se aprofunda por conta própria, o peito se distende, um calor se espalha, e surge uma calma silenciosa, uma sensação de mais espaço interno do que havia um instante antes. Quando um sinal distorcido chega, algo em vocês se contrai. A respiração se encurta, uma tensão sutil se reúne atrás dos olhos ou pelo ventre, e surge, ou um leve impulso de desviar o olhar, ou o seu oposto, uma fome ávida demais de acreditar, uma inclinação que quase parece sede. Tanto o desviar o olhar quanto a sede são a mesma dissonância, usando 2 rostos distintos. Aprendam a reconhecer esses movimentos como aprendem a diferença entre calor e frio, e o campo revelará do que as palavras são feitas muito antes de sua mente concluir sua própria pesagem. A revelação que realmente importa nesta era jamais foi a abertura de um arquivo secreto ou a exibição de uma nave sobre suas cidades, porque a revelação que importa é a revelação de vocês, a descoberta contínua de quem vocês são e o fio inquebrável que os liga ao Criador primordial. Vocês estão recordando quem são, trazendo à tona, de sob o longo esquecimento, um saber que sempre lhes pertenceu, camada após camada, emergindo à medida que a câmara se purifica. Cada vez que os conduzimos de volta para dentro, entregamos a vocês o único instrumento fino o bastante para responder às mesmas perguntas que as vozes altas gritam lá fora. O aposento dentro do coração de vocês é o próprio discernimento. É o sinal de referência contra o qual todo anúncio brilhante e toda promessa doce são silenciosamente medidos. Com ele, vocês leem o território diretamente, com os próprios olhos. Sem ele, passam os dias recolhendo mapas de outras almas, confiando que os navegadores delas traçaram uma rota mais verdadeira do que a de vocês mesmos. Discernimento é uma faculdade que se constrói,
uma câmara que se afina ao longo de muitos retornos, até que a diferença entre ressonância e dissonância se torne tão evidente para vocês quanto o calor e o frio sobre a pele. Aqueles que se desviam nesta estação raramente carecem de inteligência. Estão operando um instrumento que nunca pararam para calibrar, buscando certeza a partir de uma câmara ainda não construída. A construção é o trabalho. A construção é sempre o trabalho, e não existe um único dia em que ela esteja concluída, pois o instrumento se afina cada vez mais quanto mais é cuidado. A mente clara e o coração aberto foram feitos para atuar como um só. A mente traz sua luz de enxergar, seu alcance sobre o grande quadro, sua compreensão do Criador primordial e do tecido quântico de tudo o que existe. O coração traz sua leitura mais sutil, sua percepção do campo por baixo das palavras. Unidos, os dois se tornam um único instrumento de medida, e diante dele, cada transmissão soa limpa ou soa falsa. E com o tempo vocês deixam de discutir com as palavras, porque o campo já revelou do que elas são feitas. Se todos os arquivos secretos deste mundo fossem abertos amanhã, todas as naves reveladas em plena luz do dia, todos os segredos há muito enterrados anunciados em voz alta nas praças públicas, o retorno de vocês para casa não avançaria sequer a largura de um único fio apenas por esse conhecimento. A abertura de vocês é a revelação. A abertura do arquivo é apenas o clima. Um clima agradável, talvez, um clima há muito esperado, mas o clima se move pela superfície de um mundo sem alterar nada em seu núcleo, e a ascensão de vocês é uma questão de núcleo. Deixem que os arquivos venham. Deixem que as naves sejam mostradas nos céus de vocês. Cuidem, através de tudo isso, da única revelação capaz de conduzi-los a algum lugar. Venham agora até a câmara para que possam sentir por si mesmos o instrumento que descrevemos. Repousem uma mão, se isso lhe servir, sobre o coração e tragam sua consciência para o calor sob a palma. Inspirem lentamente e soltem. Mais uma vez, inspirem e liberem. E uma terceira vez, respirem e deixem ir. A cada liberação, o aposento dentro do coração se torna um pouco mais silencioso, um pouco mais imóvel. Dentro dessa quietude, pronunciem as palavras "Eu sou". E de novo, "Eu sou". E uma terceira vez, devagar, "Eu sou". Deixem cada pronunciamento assentar mais profundamente que o anterior. Essas palavras afinam o instrumento. Elas convocam a luz dispersa do ser de volta à câmara e a âncoram ali. E a câmara que sustenta o Eu Sou com firmeza é a câmara que lê com clareza o campo de cada voz. A prática é pequena. A afinação que ela produz é vasta. Um único instante dentro desse aposento é tudo o que sempre foi exigido de vocês. Tudo está sob controle. Levem agora seu instrumento afinado para uma prática que nenhum anúncio deste mundo jamais lhes oferecerá. Tragam à mente a voz em que mais confiam em tudo isso, o orador cujas palavras chegam a vocês como certeza, aquele que defenderiam sem hesitar um único instante. Segurem essa imagem suavemente diante de vocês e imaginem, apenas imaginem, que se tornasse conhecido, além de qualquer dúvida, que essa voz foi desviada, que serviu à mesma escuridão que parecia enfrentar. Observem o que se move dentro de vocês ao imaginar isso. Se perceberem que se estabilizariam, ajustariam o próprio rumo e seguiriam em frente com sua ascensão intacta, então o centro de vocês repousa dentro do próprio coração, onde sempre pertenceu. Se, ao contrário, encontrarem um calor que sobe, uma necessidade de defender essa voz, um abalo que sacode o chão sob os pés, uma raiva que busca argumentos
então uma parte do poder de vocês tem permanecido nas mãos de outra pessoa e chegou a hora de trazê-lo de volta para casa. Oferecemos essa prática como um ato de liberdade. A reação que vocês encontram internamente é uma leitura, uma medida clara e honesta de quanto de si mesmos vocês depositaram fora de si. Toda alma em processo de despertar sobre a Terra já fez isso em algum momento do caminho. A veneração é o mais antigo de todos os anzóis, mais antigo até que o medo, pois opera através da própria reverência da alma, do próprio amor pela luz, voltado para fora, em direção a um rosto que não é o dela. O escurecimento sempre operou dessa maneira, elevando uma voz tão alto que o ouvinte esquece a voz que canta dentro do próprio coração, e quanto mais alta a voz externa se torna, mais silenciosa parece ficar a voz interna, até que a alma já não consiga ouvir seu próprio saber e precise retornar, repetidamente, à boca que coroou. Um verdadeiro mestre inverte completamente esse movimento. Um verdadeiro mestre devolve vocês, repetidamente, a vocês mesmos, e a soberania de vocês cresce um pouco a cada palavra que ele pronuncia. A voz que, ao contrário, aumenta a dependência de vocês, que os deixa um pouco menores e um pouco mais dependentes a cada mensagem, já revelou, pelo fruto que produz, tudo o que é. Quando uma voz chega até vocês, o instrumento afinado percebe várias coisas ao mesmo tempo, com gentileza, sem julgar a alma que se apresenta diante de vocês. Ele percebe se o orador mantém, ainda que apenas em pensamento, algum senso vivo do Criador primordial, do tecido quântico da realidade, daquilo que verdadeiramente existe sob a superfície das coisas. Percebe se essa pessoa carrega o quadro completo ou apenas a metade que conforta, se tanto as correntes benevolentes quanto as correntes voltadas ao serviço de si mesmo entre os céus estão incluídas em sua visão. Percebe se ela vive dentro de uma prática constante de oração e quietude, que a âncora nas profundezas, ou se vive apenas na fala, no comentário, no fluxo interminável de palavras sem quietude por baixo delas. Percebe se ela se move dentro de círculos construídos para revelações medidas e parciais, encontros que liberam apenas um gotejar cuidadoso enquanto as águas mais profundas seguem seladas. E percebe, acima de tudo, o fruto que o sinal dela deixa no corpo de vocês depois que as palavras terminam. Uma quietude que se instala e uma coerência mais firme, ou um medo inquieto e uma fome de consumir ainda mais. Essas não são perguntas que vocês fazem em voz alta, nem acusações dirigidas a outra alma. São formas de afinar a própria recepção, calibrações do próprio instrumento, e podem ser feitas num instante, no espaço de uma única respiração, enquanto o coração de vocês permanece aberto e o amor inteiro. Um dos sinais mais reveladores de um canal cuidadosamente manipulado é este. Percebam o círculo fechado, o encontro de vozes que apenas se elevam e se elogiam mutuamente, que hospedam, endossam e reforçam uma única versão da história entre si, e que esfriam ou se ferem no instante em que um dos próprios ouvintes traz até sua porta uma avaliação clara e honesta. Um sinal livre acolhe o discernimento de vocês e sai fortalecido por ele. Um sinal incapaz de suportar ser pesado pelas próprias almas que o acompanham raramente é um sinal livre. Percebam o círculo que teme a pergunta, e terão percebido um dos sinais mais confiáveis que existem. Nós os acompanhamos enquanto desenvolvem essa percepção, e os sustentamos firmes nela. Vocês ouvirão, repetidas vezes ao longo desta estação, que a escuridão está sendo repelida por forças ocultas, agindo a favor de vocês, que poderes invisíveis estão vencendo uma guerra nas sombras, que basta esperar e confiar enquanto outros garantem a liberdade de vocês.
entregamos a vocês a leitura mais verdadeira de onde estamos. Aqueles que buscam diminuir o mundo de vocês não recuam diante de exércitos. Recuam na exata medida em que perdem acesso à atenção, ao medo e à veneração de vocês. O poder deles jamais esteve em frotas, nem em armas, nem em tronos. O poder deles sempre foi o olhar de vocês. Cada fração desse olhar que vocês trazem de volta ao próprio coração é terreno que eles perdem e jamais poderão retomar pela força. Vocês são a linha de frente. O desfecho inteiro desta virada é decidido no lugar onde vocês escolhem colocar sua atenção, momento após momento após momento. Sintam a verdade disso na escala do todo. O campo do mundo de vocês é tecido a partir de onde as pessoas colocam sua atenção, tudo reunido numa grande corrente, e é dessa corrente que o escurecimento sempre se alimentou e sempre orientou. Quando milhões de olhares permanecem fixos para fora em alarme, a corrente flui na direção de quem cultiva esse alarme. Quando milhões de olhares se voltam para dentro, para o coração, para a quietude, para o Criador primordial interno, a corrente muda de direção com eles e resta simplesmente menos para a velha fome saciar. Por isso, voltar-se para dentro nunca representa uma retirada da luta do mundo. É a ação mais direta que vocês poderiam tomar dentro dela. Vocês não estão abandonando o campo ao voltar-se para dentro. Estão mudando o rumo para onde o campo flui. E esta está entre as verdades mais estabilizadoras que poderíamos colocar em suas mãos, pois significa que o resultado jamais esteve sob os cuidados de outrem. Sempre esteve sob os de vocês. É isso que significa fazer parte dos líderes da nova terra nesta hora. O líder da nova terra deixou de esperar que lhe dissessem o que é verdadeiro. A alma que espera permissão para saber, que precisa de um anúncio antes de confiar no saber dentro do próprio coração, ainda caminha dentro do mesmo sistema que acredita estar resistindo, pois entregou a custódia da verdade a uma voz externa a si mesma. Vocês se tornam a revelação ao sustentar o sinal por conta própria, sendo o saber quieto e estável que outras almas conseguem sentir no instante em que se aproximam. Há uma qualidade nessa alma que dispensa palavras. Outros se aproximam e sentem o chão se firmar sob eles, sentem a própria respiração se acalmar, sentem uma permissão para estarem tranquilos que não conseguiam encontrar em nenhum outro lugar. Vocês conduzem essa transformação caminhando por ela dessa maneira, tornando-se um lugar de quietude onde outros podem permanecer, enquanto os que ainda esperam ficam à beira do campo, escutando por uma palavra que os faça começar. Mantenham a ordem das coisas com clareza através de tudo isso, pois a ordem é fundamental. A elevação da própria frequência é o primeiro trabalho e o último, e o que preenche cada hora entre um e outro. O retorno de vocês para casa se constrói momento a momento, através da quietude, da respiração, das pequenas viradas diárias de consciência em direção ao Criador primordial que habita dentro de vocês. A elevação é a raiz. A abertura dos segredos do mundo é o fruto que desponta sobre a maré dessa elevação, chegando em sua própria estação como resultado natural do trabalho. Coloquem a elevação em primeiro lugar, e a revelação seguirá em seu tempo, madura e completa. Coloquem a revelação em primeiro lugar, e os dias de vocês se esvaziarão à espera do clima, enquanto o trabalho central permanece negligenciado no campo. A elevação dentro de vocês deveria sempre se tornar algo que as próprias mãos possam construir. Elevem sua capacidade de receber revelação, sua aptidão para acolher os grandes desvelamentos sem se contrair em medo nem se dissolver em adoração. E então,
Tragam essa frequência para a forma concreta. Sintam para que vieram a esta terra dentro da nova terra, o trabalho, o serviço, a oferta que somente vocês podem fazer, e deem o primeiro pequeno passo em direção a isso agora, aqui, dentro do velho mundo, com as próprias mãos. A nova terra é uma frequência a partir da qual vocês passam a viver, e a alma que dá um passo verdadeiro em direção ao próprio propósito. Hoje já está de pé dentro dela, já é cidadã da casa para a qual pensava ainda estar viajando. O passo não precisa ser grande. Um único movimento verdadeiro em direção ao propósito de vocês carrega mais peso no campo do que 1000 horas de espera pelo mundo estar pronto, pois o movimento em si anuncia, para vocês e para o todo, que a nova terra já está sendo vivida, aqui, através de vocês. Um último surgimento de medo e divisão está se aproximando de suas margens, uma amplificação final daqueles que sentem seu longo domínio escapando, um surto desenhado para puxar o olhar de vocês para fora em alarme e colocar sua espécie novamente uma contra a outra antes que a virada se complete. Vocês sentirão isso atravessar o corpo quando chegar. Um calor no peito, uma pressão atrás dos olhos, uma tensão em todo o campo ao redor. Quando vier, um único movimento é tudo o que pedimos de vocês. Saiam de sua correnteza como um nadador que deixa um rio rápido para alcançar a margem imóvel e voltem a consciência para dentro, em direção ao Criador primordial que habita no coração de vocês. O surto mantém poder apenas sobre aqueles cujo olhar permanece voltado para fora no momento em que ele chega. A alma que se volta para dentro, exatamente nesse instante, permanece onde a corrente não pode alcançá-la, e desse lugar imóvel, observa todo o surgimento passar como o clima, cruzando um horizonte distante, presente, e ainda assim inteiramente intocada por ele. Esta é a prática que está por trás de todas as demais que já lhes demos. As vozes se levantarão, e vocês as pesarão dentro do coração, sem temer nenhuma delas. Os anúncios brilhantes chegarão, e vocês os receberão com alegria, cuidando, através de cada um deles, da única revelação que os conduz para casa. O surto final atravessará o mundo de vocês, e vocês sairão de sua correnteza rumo à margem imóvel, voltando-se para dentro, e nos encontrarão já ali, e encontrarão o Criador primordial já ali, esperando onde sempre esteve esperando, dentro do aposento que vocês construíram. Isto é um retorno. Tudo está sob controle. Sempre foi para ser assim. Permaneçam quietos, então, através de tudo o que está por vir. Vocês carregam o instrumento. Vocês ergueram a câmara. Vocês guardam, dentro do próprio coração, a única bússola que sempre foi verdadeira. Nós os testemunhamos, sementes estelares, enquanto se elevam aos líderes que vieram a este mundo para ser, e enquanto se tornam a própria revelação pela qual têm esperado. Eu falarei com vocês todos novamente em breve. Eu sou Kailin.